depois de ter reunido os ministros de Mileto, mandou Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Ele diz: portanto, no dia de hoje eu vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Quer dizer, o que eu tinha que ensinar, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que advertir, eu fiz. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. E o profeta dizendo aqui que muitas vezes pastores são desviados por suas congregações. E eu vou dizer para os irmãos como é que começa. Um dá um pitaco aqui, outro dá um pitaco ali. Um diz como é que tem que ser feito, tem que ser feito. Um porque é o maior dizimista da igreja, o outro é porque é a influência da igreja, o outro é por causa disso, o outro fica emburrado porque quer pregar e não tem oportunidade para pregar. O outro que quer ser ministro, mas não tem qualificação. E aí começa aquela... Você já viu aquele jogo de puxa-corda para lá e para cá? Aí o pastor às vezes tem que sacrificar a igreja para pôr certas pessoas para falar, certas pessoas para pregar, porque se não fizer isso ele vai embora. E eu pergunto para os irmãos, como é que o Espírito Santo vai ajudar essa igreja? Como que um trabalho vai ser feito dessa forma? Eu cheguei já a ser questionado em algumas reuniões por que quase não tem auxiliar. O dia que tivermos auxiliar, nós temos auxiliar. Estão compreendendo? O dia que nasceu uma auxiliar, porque a gente sabe as pessoas, se eu com 29 anos atrás de um púlpito eu não sei uma pessoa que tem vocação ou que ele não tem, então eu estou desqualificado para o que eu estou fazendo. Estão compreendendo, meus queridos? Agora não vamos fabricar auxiliar, não vamos fabricar ministro. Não vamos fabricar estas coisas. Eu acho que tem que ser constituído pelo Espírito Santo. Mas infelizmente começa assim. E esse pastor, ele fica desviado, ele fica comprometido. Por quê? Porque às vezes ele é constituído pastor, mas não pelo Espírito Santo, ele é constituído pastor pela igreja. Ah, mas a igreja opera através do Espírito Santo, mas sem interesse. Sem interesse. Se você notar, por exemplo, como é que funcionam as coisas de Deus. Um pastor, diz o profeta, ele tem que ser dócil, ele tem que ser amável, ele tem que ser sofredor, ele não pode ser estúpido, ele não pode ser um grosso, ele não pode ser vamos dizer assim, está lá, um iracundo. Ele tem que aprender a carregar carga. Mas, por um outro lado, ele também não pode ceder às suas responsabilidades e ele não pode aceitar um cargo sob pressão. Porque se ele é constituído pelo Espírito Santo, ele é constituído livre, como um homem quando vai se casar, ele não pode casar sob pressão. Uma mulher não pode casar sob pressão. O que vai unir esse esposo, essa esposa, que o profeta diz, pastor e igreja como marido e mulher. Então isso tem que ser uma coisa constituída por Deus. Agora voltando, por outro lado, existe a doçura, existe as coisas que têm que ser feitas. Se você for ler Gênesis 24, quando Eliezer foi ao encontro de Rebeca, enquanto ele não viu o sinal aplicado, ele não tirou os presentes para dar para ela. Quando ele viu a vindicação, aí sim ele tirou a pulseira, tirou o pendente de ouro e deu para ela, porque ele viu a vindicação. Aí depois que ele chegou lá na casa, e os seus irmãos, seu irmão e sua mãe fez ali a janta para ele, disse, eu não vou jantar enquanto nós não decidirmos isso aqui. Quando eles decidiram e disse, olha, isso é de Deus e nós não podemos, aí ele tirou mais presente e deu para o irmão e deu para a mãe. Estão compreendendo? Esse pastor tem que ser carinhoso com essa igreja não é feita de pó de serra, ela tem sentimento. Não tem que ficar se vangloriando e nem também chotando um pouco, quem quiser ir embora que vai. Não existe isso. Por favor, não vá embora. Agora, se a palavra de Deus corre com você, você tem que correr mesmo. Mas o desejo é que você fique, que ouça a palavra de Deus. E que a palavra seja a sua correção, não o homem. Mas, por um outro lado, ele não pode ser comprometido com as pessoas.
ele não pode ser comprometido com amizade, ele não pode ser comprometido com parentesco, ele não pode ser comprometido com vontade de A, B, C ou D. Nós temos que ficar com a direção e com a vontade de Deus. Não tem essa questão de ficar dando culto para o irmão ler Bíblia, põe o irmão na porta, põe o irmão nisso e naquilo, porque, não, irmãos, aqui não é cabide de emprego, nem lugar de agradar ninguém. Aqui é lugar de se pregar a palavra de Deus e executar a palavra de Deus. Agora, se Deus viu as pessoas tendo cargo, tendo posição, louvado seja Deus. Se eu sentir para alguém, pedir alguém para ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Se eu sentir, mas dirigido pelo Espírito Santo. Ou então, a igreja fica comprometida. E daí a pouco nós começamos a ver a igreja pagar o preço, amargar o preço. Por causa que um homem ele não foi constituído pelo Espírito Santo, ele foi constituído por pessoas que queria ele como membro, porque atrás tinha motivos e objetivos. Então o negócio é o seguinte: foi eu que dei uma força para você, foi eu que ajudei o povo, foi eu que fui atrás do povo. Então se você não fizer o que eu quero, então olha, o negócio é o seguinte: eu mesmo pus, eu mesmo vou tirar, eu vou fazer um levante aqui dentro. E eu te pergunto, aonde isso foi constituído pelo Espírito Santo? Se o Espírito Santo constituir um homem, irmãos, vai meia dúzia para o cemitério, vai uma dúzia para o cemitério, se for preciso. Mas Deus guardará aquele ministro, guardará a palavra, guardará aquela igreja. O profeta diz: ai de quem cruzar o caminho da coluna de fogo, se foi Deus que o constituiu. Vai esposa, vai filho, vai diácono, vai dirigente de cântico, vai quem quiser, vai ter que paga o preço. O próprio pastor paga o preço, porque afinal o ofício também não é dele, o ofício é de Deus. E se eu comprometer esse ofício aqui, eu vou amargar com Deus, porque não é meu, foi o Espírito Santo que constituiu. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender claramente. Estão compreendendo? O Espírito Santo é toda a sabedoria. O homem se torna formal e indiferente. Tá bom ter companheirismo? Amém. Só que tem uma coisa: eu não tenho que tomar a opinião que um grupo de homens tomou. Eu tenho que tomar a minha posição mediante o que o Espírito Santo me dirigir a tomar. Não tem essa de que porque a maioria decidiu, não é um grupo de ministros que vai decidir o que eu tenho que fazer no meu ministério, mas sim o Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo atuar através deles, louvado seja Deus, porque Deus também está na multidão de conselheiros. Eu acho que está bem centralizado, né? Deus lhe disse que Ele lhe enviaria um guia. Ele os guiaria no caminho, desde que eles seguissem aquela coluna de fogo. Eles estariam bem. Ele os dirigiu até o portão da terra prometida, e então ali era até onde ele iria. Então Josué, aquele grande guerreiro, recorde no dia em que ele lhes disse: santificai-vos, no terceiro dia Deus abrirá o Jordão aqui embaixo e nós vamos atravessá-lo. Agora observe o que ele disse. Eu gosto disto. Na escritura ele disse: ficai perto atrás da arca, pois não passaremos por este caminho, porque não passaram por este caminho antes. Louvado seja Deus. O caminho que nós vamos passar amanhã, irmãos, ou daqui meia hora que está diante de nós nunca passamos antes. Eu espero que você sempre esteja atento a isso. Meia hora na frente da tua vida, você nunca passou por esse caminho antes. Então fique atrás da arca, fique atrás da palavra, fique atrás da direção do Espírito Santo. Você só tem a ganhar. Amém? Você só tem a ganhar, porque fazendo isso, Ele conhece o caminho que nós vamos passar. Eu não conheço. Estão compreendendo? Você veja de um tempo para cá quantas coisas já mudou nessa nação e quantas coisas ainda vai mudar. Quem sabia disso? Ninguém. Mas Ele sabia. Então vamos guardar a nossa posição, vamos ficar atrás da palavra. Vamos ficar atrás do guiar e do mover do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Cristianismo contra a idolatria, 126, que é uma porção incompleta.
Somos feitos participantes de sua santidade pela humilhação de nós mesmos, a sua morte considerando-nos como nada. Logo o Espírito Santo entra e nos levanta. Há uma necessidade, irmãos. Há uma necessidade. Se nós queremos ser participantes da santidade de Deus, nós temos que nos humilhar. Nunca diz o profeta na mensagem: humilhe-te. Deixe pelo menos um espírito arrogante